Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo e esse aqui é o M-Trix Talks, um podcast que é feito para você que quer se manter atualizado sobre o mundo de dados e tecnologia aplicados ao desenvolvimento pessoal e profissional. Lembrando que você pode acompanhar o M-Trix Talks nos canais da M-Trix, no YouTube, no Spotify e também no Amazon Music. E hoje, no nosso episódio de hoje, nós temos aqui dois super parceiros, amigos, o Júlio e o Caio, os dois sócios da The Partner Group. E, obrigado por estarem aqui e ter topado bater esse papo aqui com a gente, esse podcast, muito legal mesmo. E para a gente começar, como de costume, eu queria pedir que vocês se apresentassem, contassem um pouco da história de carreira de vocês e aí a gente começa aí essa conversa, bom? Obrigado aí novamente. Júlio, se quiser começar. Obrigado pela oportunidade, Gustavo. É um prazer estar aqui no M-Trix Talk. A gente adora, né, falar um pouco sobre o universo de retailing, vamos colocar dessa forma. Então, eu nasci dentro desse ecossistema, 30 anos atrás comecei minha carreira, e o mais interessante é que nesse momento, há 30 anos atrás, a gente estava discutindo o início das práticas de GC, trade marketing, e os primeiros artigos que eu fui lendo eram do Brian Harris, do Frank Gross, que hoje é o presidente da DPG, e o Brian Harris é fundador junto com ele, e 30 anos depois, aqui estamos, sócio deles, né, e discutindo o que vai vir daqui para frente, né. Então, eu, ao longo dessa jornada, tive a chance de trabalhar, me especializei em vendas, trade e shopper marketing, sou um entusiasta dessas práticas de negócio, e como propósito pessoal, e por isso que eu vim para esse lado da consultoria, eu tenho como meta ajudar as empresas, as pessoas a realmente se desenvolverem dentro dessas áreas, para a gente mover do o que é para como fazer, né? Acho que falta muito isso, como ao longo dessa minha jornada de carreira eu tive a chance de trabalhar em alguns países, com vários clientes em diversas categorias, eu vejo bem claro que nós temos um potencial muito grande no Brasil. Só que o que falta é essa parte de conhecimento, capacitação e desenvolvimento humano para que a gente consiga elevar as práticas e realmente transformar a relação comercial, né? E sair um pouco daquela coisa que a gente não aguenta mais ouvir, né, Caio? De, minha relação com o meu varejista é muito transacional, é muito focada no final do mês. Porque a gente não mudou a forma de fazer, a gente continua fazendo o básico. Então, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco do conhecimento e aprender sempre, né? E aí, passo a bola para o meu sócio aqui, o Caio. Boa. Primeiro, agradecer, é um prazer estar aqui, participar. Acho que a nossa parceria, ela acaba sendo recente como TPG M-Trix, já te conheço de outros carnavais e acho que é muito legal poder contribuir. Acho que o Júlio volta bastante no tempo, aí 30 anos atrás. Eu não tenho toda essa bagagem, mas me apresentando, então acho que quase 20 anos operando e trabalhando muito nesse mercado corporativo. Eu faço vários paralelos com a história do Júlio, porque assim como ele leu os artigos dos caras que hoje estão com a gente, eu tive a oportunidade de conhecer e atuando do lado corporativo, ele foi um dos caras que foi lá fazer uma consultoria, estava na empresa e no meio do projeto comecei a contribuir, fui um dos caras escolhidos para ajudar no desenvolvimento do treinamento. E de lá começou a nossa relação. E eu falei, cara, essa é uma área que tem muito a ver com o que eu gosto de fazer, que é ajudar o desenvolvimento das pessoas. E de lá começamos a falar, enfim, continuei um tempo ainda no corporativo. E depois, passado essa minha jornada de CLT, estamos aí há 1 ano ajudando a desenvolver tanto pessoas quanto empresas, enfim, tem uma zona cinzenta entre as duas coisas aí, mas que tem muito a ver com o nosso propósito de ajudar no desenvolvimento do negócio e da pessoa. Que legal. E já acho que vou querer que vocês expliquem um pouco mais sobre o que a TPG, né, faz e os objetivos de vocês, que é uma parceira da M-Trix, acho que a gente tem muita coisa em comum e que a gente pode falar, mas conta um pouco mais assim da trajetória de vocês. Eu acho que vocês têm uma experiência muito legal em grandes empresas e que empresas foram essas. Conta um pouco aí dessa jornada, que eu acho que é super legal e é muito valioso. Por isso que é um privilégio ter vocês dois aqui no M-Trix Talks. Perfeito, né? A gente falou um pouco dos nossos propósitos, vamos falar um pouco das nossas carreiras agora. Legal. Eu tive sempre muito claro, assim, aonde eu queria chegar na minha carreira, e acho que foi por uma aspiração mesmo, né? Quando eu estava na faculdade,
Primeiro, eu queria ter uma carreira internacional, mas eu não sabia como. Então, o meu drive foi sempre como eu vou ter uma carreira internacional. Porque eu nasci numa época, pessoal, que a TV era a principal mídia, né? Então, você tinha 10 canais, eu não lembro mais quantos, 10, 13 canais. Eu lembro 13 porque era Bandeirantes. E nessa época, lá na década de 80 para 90, começou a transmissão da TV via UHF. E aí chegou a MTV e a ESPN. E aí eu assisti os esportes na ESPN, NBA, cara, vocês não têm noção. Era uma loucura aquilo pra mim. Minha cabeça explodia. Eu falei, meu Deus, que animal. E aí veio esportes, né? Tipo NBA, NFL naquela época. Depois MTV, Dire Straits e tudo que tá por volta da nossa cultura aqui, quem é da minha geração. E que mexeu com a minha mente, assim. Eu era bem jovem nessa época. Mas já tinha claro. Eu falei, cara, eu quero viver outras culturas. Eu quero desbravar o mundo, né? Então, depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria e eu falei, cara, eu quero fazer isso lá pra frente, porque quando você começa muito cedo na consultoria, você não tem experiência prática de nenhuma indústria, seja varejo ou indústria ou qualquer um. Você aprende a parte metodológica, desenvolve, né, muito bem isso, e isso me ajudou pra caramba a desenvolver a minha capacidade analítica. Porque consultoria tem muito a ver disso desde sempre, né? As pessoas brincam que consultor você contrata o consultor, ele chega na sua empresa e pergunta que horas são, né? E daí te diz a hora, né? Então, esse era um conceito antigo e hoje não, né? Você contrata uma consultoria, um treinamento para desenvolver habilidades e capacidades. Então, depois dessa experiência inicial em consultoria, eu sabia que o final da minha carreira eu queria voltar, mas com muita bagagem. E não é que eu sou um cara super estrategista, não. Eu só acho que mais criativo, caos criativo, do que estrategista em si. Sei fazer, montar, mas esse caos criativo é que me guia. Então, eu tinha que ir para a indústria. Eu tinha que aprender depois da consultoria. Foi lá na Dextro, na época. E eram uns caras muito bons, o Celso Ienaga e uma turma que hoje está até hoje no mercado, mas que me inspiraram demais, assim, a me moldar quem eu sou. Pulando dessa fase muito rápido, depois disso, eu entrei no programa de trainees da Johnson. E aqui a história começa a ficar muito interessante, porque era o começo do programa de trainees da Johnson, que era muito famoso no mercado, porque ele chama Jovens Talentos. E eu, Gustavo e a Graciane fomos 3 primeiros trainees da Johnson e a gente criou esse programa. Que legal. Então, nosso projeto de trainee era criar o programa de trainee. E foi fenomenal, gente, porque era uma coisa, era assim, 1 ano sem uma área específica. A gente rodava todas as áreas. Então, a gente passou por logística, por vendas, por marketing. Foram diversas áreas e que, obviamente, durante 1 ano, deu uma perspectiva que ajudou muito a gente a ter sucesso. Eu fiquei 15 anos na Johnson, teria ficado o resto da minha vida lá. Mas por conta dessa inquietude de querer conquistar essa meta de ter uma carreira internacional, mas foi lá que eu consegui essa primeira conquista de ser expatriado, e isso realmente mudou a minha vida, profissional e pessoal, porque eu queria trabalhar com o Walmart, e era o começo do Walmart no Brasil, e o Walmart errou muito, todo mundo já ouviu essas histórias, primeira loja dos caras vendendo taco de beisebol, tinha um monte de coisa, muita barbaridade. Pra neve. Tinha tudo. E era interessante, cara, porque é igual você ser um gringo indo para um país, é tudo novo, né? Mas brincadeiras à parte, cara, tinha uma coisa que me interessava muito no Walmart, que eram os dados. Tinha muita informação, eles tinham retail link. Então, depois do programa de trainee, eu fui trabalhar no Nordeste, lá para atender no Bom Preço, e por dádivas da vida, o Walmart comprou o Bom Preço. Só que essa minha carreira, esses 3 anos que eu passei lá em Recife cuidando do Bom Preço, também me ajudou muito na parte criativa. Então, a gente colocou, por exemplo, boneco de Olinda, o homenzinho azul, boneco de Olinda dentro da loja. Então, a gente trabalhava muito o conceito de retailtainment, que depois virou um negócio grande, mas era a incipiência disso. Aí a gente levou a praia para dentro do auditório do Walmart para fazer um JBP. Então, sempre fui por esse lado da criatividade e coisas grandes de impacto, para fugir um pouco só de planograma, de execução, né? E aí incentivei muitas pessoas, porque eu não fazia isso sozinho, né? Então, as pessoas compravam essas ideias das pessoas que trabalharam comigo e me ajudaram muito a trazer a vida. E, óbvio, fomos ganhando prêmio, reconhecimento, e isso, daí o Walmart comprou o Bom Preço, e isso abriu uma porta enorme, que o Mike Charette, que foi um dos líderes mais inspiradores que eu tive, tomou conhecimento de todo esse trabalho e falou, cara, você não quer vir aqui trabalhar comigo com a Walmart Internacional? E nesse dia, esse foi o trampolim que me trouxe até aqui. Então, para não me prolongar muito, então, o dado, essa vontade de querer ter uma carreira internacional,
poder ter acesso a um cliente que era muito analítico e ter a chance de ter sido expatriado mudaram realmente a minha vida, né? E o drive disso foi essa, não vou dizer capacidade, mas foi esse interesse em usar o dado, gerar informação para trazer conhecimento, né? Que me inspiraram, né? Então, um pouco da minha carreira foi essa. E mais recentemente, meu último CLT foi na Kantar, que também eu era responsável pela Kantar consultoria na América Latina. Daí foi a minha segunda expatriação. E aí foi para criar o calo, né? Então, não adianta você querer ser gerente ou diretor, você não tem experiência, pessoal. Eu sei que todo mundo aqui tem essa aspiração, mas o que mais conta nessa vida é a experiência. E aí digo eu, agora próximo dos meus 48 anos de idade, que isso é o que vai determinar o seu sucesso como líder de pessoas, principalmente, né? E a Kantar me ajudou a moldar muito isso. Então, quando eu saí de lá um pouquinho antes da pandemia, eu tinha bem claro que eu queria seguir, que era a minha meta, meu destino final era a consultoria. Fiz isso sozinho por 5 anos, foi aí onde eu conheci o Caio, e dessa sociedade entre a gente, a admiração profissional que a gente tem, surgiu, e esse que é o patamar máximo da minha expectativa, do meu objetivo de ser sócio da The Partnering Group. Cara, boa. Bastante coisa ali, mas assim, falando um pouquinho de mim, diferente do Júlio, eu não tinha uma puta ideia do que eu queria. Também funciona, né? Funciona bem, eu né? não sabia para que área ou para onde eu ia. E para falar um pouco da minha história, eu preciso voltar. Eu sou de Ribeirão Preto, onde eu fiz as minhas graduações, que eu fiz lá contabilidade e administração. Tô falando isso porque eu sabia que eu queria ir para São Paulo. Comecei a fazer alguns estágios em Ribeirão, porque o mercado é muito menor comparado com o mercado daqui. Trabalhei até na Nestlé, folha de pagamento. Não sei se eu falei isso pra você. Não, é novidade, ó. Tá descobrindo. Realidade estão vindo à tona, gente. Cara, meu escopo, juro por Deus, era arrumar ponto. Então o cara que chegava não batia o ponto na chegada ou na saída, ou por qualquer motivo ele me deixava uma fichinha, eu entrava no sistema e arrumava o ponto dele, desde que tivesse o ok do gestor imediato. Então eu comecei ali no RH, enfim, trabalhei na Nestlé, trabalhei também com auditoria. Mas eu não sabia para onde eu queria ir, mas eu sabia que eu queria ser trainee em São Paulo. Assim como o Júlio, eu sou de uma geração que também acompanhava muito os programas de trainee. Então, acho que vários aqui vão se identificar que chega aquele período final de ano, você participa de 4, 5 processos e tem dinâmica, painel, entrevista e tudo mais. E eu segui essa mesma lógica. E no final das contas, participei de vários e acabei sendo aprovado em 2 e acabei escolhendo a trabalhar na Sadia. Até então não existia BRF, empresa familiar e tal. E o programa da Sadia era muito parecido com o que o Júlio falou. A gente rodava um ano inteiro por todas as áreas e ao final desse período escolhi a área que queria. Olhando o meu background, um cara que fez contabilidade e administração, eu queria muito trabalhar na financeira e tinha vindo da minha última experiência de estágio como auditor. Cara, eu vou para a área financeira, é isso que eu quero. E por um destino, sei lá, como é que eu posso chamar, todo mundo vai lembrar aí, a Sadia teve aquele problema com os derivativos e a Perdigão veio na história e virou a fusão. E coincidentemente, nessa semana, eu e minha turma de trainee estava fazendo job rotation em finanças. Fazendo a história longa curta, ninguém podia escolher ir para finanças naquele ano. Ou seja, a única coisa que eu sabia que eu queria me tiraram, ou seja, você não vai poder trabalhar na área de finanças. E aí eu acabei caindo na área de vendas, que era a minha segunda opção, e de lá não parei. Então, a minha história, ela passa sempre pela área de vendas comercial, direto, indireto, key account, canal alimentar, pharma, mas tocando cadeiras de trade e vendas. E aí essa história ela é recheada de algumas marcas. Então comecei ali, como eu falei, Sadia, então fui lá primeiro trabalhar alimentos, eu vivi várias empresas dentro de uma única empresa, fiquei lá mais de 6 anos, então peguei pré-fusão, pós-fusão, fundo de investimento, gestão do Abílio Diniz e do grupo que estava com ele. Rodei também marcas diferentes, Sadia, Perdigão, tive um período de Batavo, então vender lácteos é algo que dá trabalho, e não vou falar que não faço mais isso, mas é algo que é bastante difícil, até por conta do shelf life dos produtos. Sim. Enfim, depois desses 6 anos, trabalhei com comida, falei, cara, agora eu vou pra bebida, né? E aí fui para uma multinacional, fui trabalhar na Diageo e também na Diageo cuidando do canal moderno, principalmente ali os key accounts, então rodei todos os key accounts durante 3 anos que eu fiquei lá.
É uma empresa que trouxe uma bagagem muito grande, principalmente do desenvolvimento de pessoas, do cuidado com as pessoas, e uma visão estratégica. A Diageo traz, é uma empresa de marca. Ela não é uma referência, talvez, em execução, pelo menos na minha época, até porque se trabalhava muito o conceito, muito a marca. E o grande desafio que a gente tinha era aterrissar isso para planos que fizessem sentido para os clientes. Então a Diageo ajudou muito nessa jornada. Cara, depois de comida, bebida, eu falei, agora eu preciso limpar essa história toda, né? Fui trabalhar na Rect e lá que eu conheci o Júlio. Então, legal que é lá que começou essa admiração e possibilidades de parceria. E na Rect cuidei também basicamente de clientes do canal direto. Foram 3 anos ali, então fui responsável pela operação de cash, também cuidei um pouco do Key Account um pequeno período, mas basicamente minha relação era com os Key Accounts e essa parte de estreitar relacionamento numa empresa que é totalmente speed over perfection, esse era o lema da época. Então é um modelo que hoje talvez seja o... É engraçado, eu não vejo mais esses lemas, assim, esses mantras. Mantras, mas eu acho que e grava, poderoso, né? Cara. E grava, é poderoso. E tudo que você ia fazer, acabava, cara, eu preciso fazer isso, speed over perfection, eu preciso entregar isso. Não tá bom, mas eu prefiro entregar e vambora e vamos aprender. É o test and learn atual aí, do Vale do Silício e por aí vai. Melhor que perfeito. Feito melhor que perfeito. Tudo do mesmo livro, gente. Todo mundo lê o mesmo livro. E depois desses 3 anos, também um pouco mais de 3 anos, falei, cara, agora eu vou cuidar da minha saúde, né? E aí mudei totalmente. Eu fui trabalhar com medical devices. Então, fui para uma multinacional japonesa, que é a Onro Healthcare. E ali, cara, desbravei um mundo novo para mim, que era o canal farmácia. Na Rect a gente já começava a falar alguma coisa, até porque tem BUs diferentes, mas não era... Eu estava no copiloto. Aí, quando eu assumi a posição ali dentro da Onro, que eu cuidei de todo o canal farmácia. E me apaixonei, um canal totalmente diferente, um canal muito legal. Costumo brincar que a minha pior reunião do Pharma equipara com a melhor do alimentar. Olha só. Até porque tive reuniões aí bem pesadas ao longo desse tempo, mas foi muito legal. Então foi uma agenda de desenvolvimento, também de parceria, de um canal que tem muito para fazer. A gente sabe que hoje mais de 90 mil farmácias espalhadas aí pelo Brasil. Você piscou... abriu ou uma Oxo ou uma Droga Raia, ou enfim, ou alguma rede de Abrafarma. Então é impressionante mesmo o crescimento dos caras. Caio, se você fosse um ambiente de varejo, você ia ser um marketplace, né, cara? Eu tô bem alinhado com o perfil do shopper hoje também, que o cara compra hoje lá em 7, 8 canais diferentes, cara, eu tô nessa vibe. Eu seria o varejo mais tradicional. Ele já compra alimento a remédio ali. Então eu tenho de tudo. Ele é o marketplace. A minha solução é completa, canal completo e por aí vai. Entrega 24 horas também. Churrasco a ressaca. Do churrasco, exato. E depois um tratamento para acompanhar que você vai viver bem até o final da sua vida, sem nenhum evento. E tem uma curiosidade, acho que o Júlio comentou que ele foi para os Estados Unidos, queria ter uma carreira internacional, eu já não queria, eu não tinha essa ambição. Mas eu tinha a ambição de ter uma vivência, e aí eu fui expatriado pelo meu pai, né? Meu pai me expatriou e eu fui trabalhar na Disney. Olha só. Então, tem uma galera que depois eu conheci. Você acha que conhece seus parceiros, bicho? É só no podcast. Cara, esse podcast trará a verdade. Vamos desenterrar o esqueleto aí. Eu fiquei lá, esses programas de college, fiquei 3 meses na Disney e foi uma experiência maravilhosa, porque aí você conhece a Disney. Eu sou fã da Disney, então minha família, a gente... Não vou falar ano sim, ano não, mas quase nessa periodicidade vai pra lá. E eu pude conhecer uma outra experiência, um outro ângulo de como a Disney funciona. E acho que isso tem muito a ver com o que a gente se propõe a fazer, que é a qualidade de serviço. Tem várias experiências, várias coisas que depois a gente pode falar, mas é só para trazer esse ponto, que a minha expatriação foi pelo meu pai para trabalhar na Disney. Eu não fui no Walmart pela Johnson, mas tive a minha experiênciazinha lá na Disney. Importante. E é uma escola de execução, né? Cara, é absurdo. Até já trazendo alguns achados assim, da minha época lá, durante o período que a gente fica lá, eles fazem uma university. E aí, coisas que eles ensinam, que parece óbvio, mas um negócio que foi muito legal. Não sei se vocês já viram, na Disney você não acha sujeira no chão. Você fala, mas o que eles fazem? Eles fizeram uma pesquisa para entender quanto tempo você segura o lixo na sua mão. E aí chegaram à conclusão que no máximo 5 a 10 segundos. Então você tem que ter um lixo 5 a 10 segundos de distância, né? Eu sei que estou falando de tempo, mas... Sim, andando. Você, em 5 segundos, consegue achar um lixo, porque aí você não joga no chão e tudo mais, não descarta, então você faz da forma correta. Isso tem muito a ver com o preço que ele consegue cobrar no final pela experiência que ele te propõe. Então, acho que isso foi um negócio... Isso e várias outras coisas que eu pude conhecer lá na Disney que contribuem muito para o modelo que a gente acredita de como operar aqui no Brasil.
Nossa, incrível. E juntando essas duas experiências, então hoje vocês estão como sócios da TPG, né? Então chamar de TPG, aqui é a consultoria, e conta um pouco assim para a gente o que é a TPG, né? E qual é o objetivo, que problemas vocês resolvem quem são os clientes da TPG? Perfeito, eu começo e passo a bola para você, Caio. O interessante do mundo da consultoria, de novo, a consultoria você pode começar bem jovem e você vir para uma abordagem mais técnica, vai aprendendo com os projetos, ou vou pular para um outro âmbito, é quando você está no final da carreira e você quer prolongar ela, ou com propósitos de vida pessoal, você quer continuar trabalhando para compartilhar um pouco dessa sua jornada, experiência e conhecimento, né? A TPG, cara, surgiu desses 3 sócios lá atrás, do Dr. Brian Harris, do Frank Gross, e o terceiro não lembro agora, me perdoe, de uma identificação de uma necessidade muito clara. O varejo precisava otimizar as suas rotinas, seus processos, e sozinhos tinha muita dificuldade, então era a década de 80, então até o cenário varejista nos Estados Unidos era bem diferente do que é hoje. E a indústria também tinha necessidade de trabalhar melhor os canais. Então, a gente já sabe que há muito tempo o varejo americano é moderno, então ele é muito concentrado desde sempre, né? Na década de 80 era um pouquinho diferente, você tinha um pouco mais de players, mas eles viram uma oportunidade muito grande, que é, cara, como que organiza um supermercado para ele vender mais? Né? Como que a gente consegue ajudar a indústria a melhorar a lucratividade com os caras? Então, eles começaram a ter uma abordagem científica. Então, você vê os white papers publicados em várias revistas de ciência do varejo, né? Então, tem várias. Depois a gente coloca na descrição algumas para vocês seguirem. Boa. Né? Mas tem da AMA até hoje, que é a Associação de Marketing lá dos Estados Unidos. Você tem várias de varejo também. E eles começaram a publicar esses artigos. O primeiro foi o de gerenciamento por categoria, que revolucionou e gerou uma série de empregos para um monte de gente, né? Mas, anos 90, lá no início dos anos 90. Pegou tração nos anos 90 e eles eram jovens, né? Então não eram pessoas nem no começo e nem no fim da carreira, vamos colocar dessa forma mais pejorativa, mas pelo contrário, eles viram uma oportunidade e falaram, cara, a gente encontrou um jeito e vamos criar um processo para ajudar a indústria e o varejo a passarem a colaborar para vender mais. Começou com esse propósito, de uma maneira mais direta, colocando. E aí foi evoluindo. E nesse primeiro artigo do Dr. Brian Harris, de gerenciamento por categoria, eles colocaram os 8 passos de forma muito estruturada e isso revolucionou o varejo, tanto que 30 anos depois a gente ainda fala disso. Óbvio que evoluiu muito a prática, né? Então, hoje a gente apresentou recentemente um outro white paper, que é a evolução do gerenciamento por categoria, que a gente está chamando do futuro do gerenciamento por categorias. Mas a TPG começou assim. E o nome The Partnering Group já deixa bem claro o propósito, que a gente não quer ajudar o varejo a ter sucesso ou a indústria a ter sucesso, porque sucesso para a gente ele tem 3 pilares. Então, é o varejo ter sucesso, a indústria ter sucesso e o shopper ficar super satisfeito, né, e se tornar um consumidor das marcas. Então, dessa ciência integrativa surgiram as práticas de retailing da TPG, nessas práticas de mutualidade, de geração de valor. E disso derivou, por exemplo, o JBP. Eu brinco com o Caio toda hora, é nosso mote, né? Falar, nossa, tem o pai do GC, o pai do JBP, nós vamos ter que parir um filho, vamos ter que criar alguma metodologia. A barra tá alta. Vocês que inventaram o JBP? A gente carrega uma pressão de desenvolver white papers absurdos. Mas brincadeiras à parte, então é uma consultoria que desenvolve metodologias também, mas metodologias são aplicáveis. Não é aquela coisa ciência da NASA, mas são coisas que causam um impacto e uma transformação profunda. Né? Não é básico, bem feito, todas essas coisas. Não, é fazer as coisas como elas deveriam ser feitas, né? Com rigor, com qualidade, mas sempre através das pessoas. Então a TPG, ao longo desses 30 anos, acho que já desenvolveu mais de 5 mil projetos, sempre na área de vendas, trade, shopper marketing, mas vai além, né? Supply chain, marketing, estratégia. E hoje também falando muito dessa questão do digital commerce, do unified commerce, como algumas pessoas já estão falando. Então, é uma visão integrativa que a TPG desenvolveu e que ela vem trabalhando com
as empresas de bens de consumo, farm alimentar e food service em vários canais, food service, canal direto, indireto, e também muito forte na parte de treinamento e desenvolvimento. Então, vamos dizer que a TPG, no resumo aqui, é uma empresa de consultoria que pensa, treina e ajuda as empresas a fazerem. Né? Complementando aí o caos criativo que ele se intitula, acho que de uma maneira pragmática, a TPG acho que aporta. Basicamente, a gente fala de duas grandes frentes. Então, a gente vai falar muito do desenvolvimento e o treinamento, que geralmente, para a consultoria, é uma porta de entrada para estabelecer relacionamento com as principais indústrias. E vai falar de projetos específicos em 7 áreas, que foram as áreas que ele comentou: estratégia, vendas, marketing, supply e desenvolvimento organizacional. Eu acho que a TPG tem um negócio que é muito legal, que tem do lado de cá, assim como nós, que já suaram muito bigode, que já passou bastante frio na barriga e sabe onde dói o calo, para pensar na solução que as indústrias hoje precisam. Então, todo mundo que está aqui ou foi varejo, seja alimentar, farma, digital, ou foi indústria. E acho que isso é muito legal, que a gente consegue aportar tudo que a gente viveu com um arcabouço de metodologias e white papers, que nessa conexão faz toda a diferença. Então, a gente costuma falar, todo mundo usa hoje um claim, eu sou hands-on, eu ponho a mão na massa, mas muita gente não tem nem experiência para pôr a mão na massa. Então, o cara tá amassando barro no lugar errado. Aqui a gente já conhece alguns atalhos e esses 30 anos, mais de 20 do lado de cá, ajuda a gente a não errar coisas que a gente já errou. Então, acho que isso pra gente acaba sendo um grande diferencial quando a gente pensa na proposta da TPG aqui pro Brasil. Então, nosso propósito é estabelecer parcerias e por isso que estamos aqui hoje, pessoal. É uma das parcerias que pra gente é vital. A gente acredita muito no poder dos dados, da informação, porque a gente confunde muito uma ideia com insight, né, Gustavo? Então, a Apple não tem vários insights. O grande insight dela foi lá atrás em transformar o Walkman num iPod, e disso derivou um monte de coisa. Então, o grande insight foi o Ignite, né, a faísca que gerou essa série de inovações por décadas. Né? Então, mas você não vê uma coisa nova da Apple que transformadora e fica todo mundo esperando. Fala assim, não é tão fácil, né? E eu acho que nosso papel também é ajudar as empresas a encontrar esse grande insight, e esse tipo de parceria igual a que a gente está desenvolvendo com vocês da Emitrix é permitir que as empresas, através dessa informação tão valiosa, não só identifique se eu estou ganhando ou perdendo market share, se eu estou crescendo ou caindo. Sair do binário, vendas, né? É sair dessa visão binária e ir para o metaverso, brincadeira, pessoal, mas ir para um outro patamar que é, cara, o que eu extraio daqui que realmente vai me ajudar e vai me ajudar meu parceiro de distribuição a desenvolver a categoria. Tem uma coisa que é comum entre todo mundo, tá? Entre todas as empresas. O foco de todas as empresas é o lucro, pessoal. A gente nunca pode esquecer disso. E dentro da nossa metodologia, de falar da hierarquia de necessidades, que é um processo que a gente faz, que a base de tudo é entender a necessidade do outro lado da mesa, né? Onde a gente coloca que o topo da pirâmide ali é o lucro. E aí a fórmula do lucro, que é volume, valor, né? E margem. E embaixo de tudo isso, que é o iceberg, tem um monte de outras necessidades de negócio que a gente precisa trabalhar para chegar nisso. Então, uma das coisas que, através da TPG, assim, e dessa visão, da metodologia que te ajuda, e através dos nossos parceiros, que te ajuda a identificar cara, isso aqui, o topo da pirâmide, ele é essencial. Mas que outras atividades a gente deve fazer para gerar valor? Porque se você não tiver isso bem estruturado, tipo uma visão de categoria, uma selling story, o que resta para o outro lado é pedir dinheiro. Então, se eu não tenho uma história bem estruturada para o meu parceiro comercial, o outro lado vai falar, beleza, quanto dinheiro que você tem para investir aqui? Né? E tem uma infinidade. Vira um leilão e não necessariamente está gerando valor para todo mundo, né? Um valor integrado. E aí fica a história do transacional, né, Gustavo? Que fala, cara, se você não tem uma coisa estruturada de como que nós vamos chegar daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos, né? Porque todo mundo fala que faz JBP, JBC no Brasil, mas a gente está trazendo uma proposição aqui de mostrar o que é realmente um JBP, o que é um JVC, mas tem um pilar fundamental aqui que a gente chama que é o CBP,
né, que é o Customer Business Planning. O que a gente faz bem feito é o CBP, é a base. Que normalmente esses planos de negócio eles estão muito fundamentados na necessidade das marcas das empresas, né? Então a gente vai lá, o varejo fica esperando, ou o parceiro de distribuição fica esperando, o parceiro comercial, e de repente só vê que a marca líder que vai crescer, o lançamento. A que mais vende, a mais Só recomendada que, e por aí vai. O que tem aí para mim, Sim, né? e é um desafio, acho que até pegando um gancho, né? Você comentou muito, né? Claro, o objetivo principal de qualquer empresa é o lucro. E eu falo muito que, vamos buscar as alavancas para aumentar o lucro, seja por mais venda, menos custo, enfim, a gente busca as alavancas. Mas tem um ponto importante também, que é o benefício ou qual que é a necessidade daquele profissional. Então, vocês comentaram muito que vocês, né, têm essa orientação por desenvolvimento de capacitação e desenvolvimento dos profissionais, e qual que é a dor ali daquele profissional. Então, eu imagino que vocês estão falando com um gerente, um diretor de trade marketing, de vendas, todo mundo acho que é no universo comercial, vamos dizer assim. Sim. E assim, a TPG, que vocês comentaram, tem uma pressão aí de ter que parir algum outro filho aí difícil. Por quê? Criou JBP, criou gerenciamento de categoria GC, e isso está no dia a dia das pessoas, dos profissionais hoje da área comercial. Acho que todo mundo que trabalha já em alguma vez, em algum estágio diferente, já falou, preciso apresentar o JBP. Né? Ele pode ser, de fato, um JBP estruturado, pode ser só um PPT ali que reuniu os KPIs de sucesso e vamos lá apresentar. E tem áreas de gerenciamento de categoria. Tem um analista, um gerente de GC, tem um responsável ali pelo GC no varejo. E agora vocês comentaram de algo novo, que é o CBP, o Customer Business Plan. E pensando nesse público, o que vocês têm visto que é o mais difícil para que esse profissional comercial está ali na rotina do dia a dia, com a pressão do resultado, com todos os clientes internos e externos dando aquela pressão por prazo, por resultado, pensar diferente e pensar no futuro? Porque eu fico pensando nos clientes de vocês, né? Na hora que um abençoado fala, nossa, vou chamar a TPG para me ajudar aqui. É um cara uma pessoa que já teve algum insight falando, eu preciso pensar diferente, vou buscar ajuda. Mas não é nem todo mundo que já sabe que precisa de ajuda, né? Então tem uma dificuldade grande aí, né? Eu acho que quando você fala, vou buscar um abençoado, você já está separando não o joio do trigo, mas você está colocando o cara num outro patamar. Uhum. Porque muitos não conseguem nem parar e sair do rodo cotidiano, vamos falar assim. Sim. É aquele cara que está preocupado com o mês, não está nem numa visão de trimestre ou qual é o plano para o ano que vem. E tem muitos caras que estão nesse bololô aí, tá nesse rodo cotidiano. O que a gente percebe é a dificuldade, são vários elementos que colocam essa dificuldade na mesa. A gente fala muito que as áreas como um todo, principalmente nas indústrias, o varejo também, diminuíram. Então você tem menos recursos. Antes você tinha talvez 4, 5 recursos entre analista, estagiário, gerente, especialistas. Hoje talvez tem 2 caras tocando tudo, batendo bumbo e cobrando escanteio e fazendo gol. Uhum. Essa já é de largada um grande desafio. Falta de braço dos dois lados, da indústria e do varejo. Tem um outro ponto que que deriva desse primeiro, que é como eu tenho um recurso menor, como é que esse cara vai gerenciar uma quantidade de dados e informação infinitamente maior? E aí que entra que potencializa essa equação, que eu tenho um recurso menor do que eu tinha e uma quantidade infinitamente maior. Essa equação coloca o cara cada vez mais numa armadilha. E aí entra a TPG e outros parceiros trazendo a solução. Então a gente fala aqui, a gente até brincou que muitas vezes o nosso conceito é um trade as a service. Por quê? Eu não sou um headcount para o cara, mas eu consigo aportar muita metodologia, tempo, gente e solução, com a prática, fazendo isso acontecer no dia a dia. Então, acho que isso faz uma grande diferença dentro desse contexto que você trouxe. E no meu ponto de vista, assim, acho que o Caio trouxe um ponto que é crítico hoje. Olha o que está acontecendo no mercado, né? Então, os grandes grupos, por exemplo, Johnson & Johnson, né, desmembrando a parte de Consumer Health, Kenvue, Sanofi Opela. com Opela, GSK com Haleon, né?
Então já começa o movimento... A Rect também já sinalizou para o mercado que vai separar algumas marcas. Coisas. Então a gente está vendo que as empresas estão otimizando e olhando... Quando você fala de otimizar, o que é praticamente? Eu vou cortar aquilo que não é produtivo, tão produtivo quanto o resto do negócio. Então esse primeiro movimento já mostra a grande transformação que a gente está vivendo, que não sei se o varejo e os parceiros de distribuição estão de olho nisso. Então essa mudança traz uma nova agenda. Segundo ponto do que o Caio colocou. Desses spin-offs, o primeiro impacto que você tem é na estrutura. Então você reduz o número de pessoas. Então o nosso universo de bens de consumo farma alimentar não é que ele está minguando, mas ele está sendo redimensionado para menor. E isso vai impor uma agenda para os profissionais que não foi a agenda que trouxe a gente até aqui. O cara vai ter que fazer mais com menos, porque nós estamos na era da inteligência artificial, do machine learning, da informação. Então, essas habilidades que todo mundo fala, mas poucas pessoas estão indo atrás, elas vão ser os drivers de crescimento dessas pessoas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala do papel das pessoas dentro de uma estrutura que está sendo otimizada, é que vai ser requerido muito mais coisas, mas a principal delas é agilidade, capacidade analítica e capacidade de comunicação. Eu vou sumarizar nessas 3 coisas. Sim. Porque eu falei para você, né? Eu e o Caio, a gente apresentou esse conceito da TPG, dos 3 níveis de planejamento de negócios. O CBP é o nível fundamental, que é aquele plano que você faz de acordo com as suas necessidades e que o mercado vai precisar. É o nível básico. Vamos colocar fundamental, básico ali. Então, isso aqui é o que as empresas já deveriam fazer com todos os distribuidores, né? E para a maioria dos varejos regionais e vão pensar mais um pouco na questão canal direto, né? Do canal direto, mas na cauda longa, mas no canal direto com certeza. Uhum. Um segundo nível é o do Joint Business Plan, que aí é entender a necessidade e trabalhar uma maior capilaridade, ou seja, trabalhar mais cliente a cliente, que são esses clientes que vão ter mais representatividade, maior impacto e maior vontade de fazer negócio, de desenvolver categoria. Isso estou falando tanto da visão da indústria, que é quem lidera esse processo, mas principalmente do lado do varejo e da distribuição, tá? Que também deveriam ter o mesmo nível de enfoque, né, e seriedade aqui em cima disso. O terceiro nível, que é o do JBC, que começou a se falar muito, é um nível que está muito distante da nossa realidade. Algumas poucas empresas conseguem fazer isso, sim, mas vamos colocar assim, tocar na superfície disso, né? Que aí são planos co-desenvolvidos com varejo que impactam inovações, produtos, ferramentas, plataformas. É um negócio transformacional de verdade, né? Então, esse nível requer estruturas focadas, dedicadas, e não é só um key account lá, é um trade focado, é um GC focado. Então, são equipes que vão atender isso. Para fechar aqui e passar para você, Caio, então, construindo em cima da sua pergunta, essa otimização vai impor uma agenda para as pessoas e o que vai acontecer com as empresas? Então, essa maneira que a gente conhece hoje, essa estrutura que a gente conhece hoje, né? Marketing, vendas, trade, insights, né? A gente tem 50 áreas, BI, excelência execução comercial. Cara, se você olhar a luz do que está acontecendo hoje, pessoal, não faz mais sentido. Então, essas empresas, as multinacionais, já estão pensando no futuro da estrutura das suas áreas. Então, o que vai acontecer? É uma transformação enorme. A gente não é Nostradamus, porque já está acontecendo, tá, pessoal? Elas vão criar estruturas como a gente está chamando internamente na TPG de MDO, que é Market Development Organizations. O que significa isso, pessoal? Então, é uma estrutura organizacional para desenvolvimento do mercado. Então, eu não tenho marketing, eu não tenho CMI, eu não tenho vendas, eu não tenho Shopper Insights, eu tenho todo mundo junto, pensando numa coisa, desenvolver o mercado. Não é nem a categoria, desenvolver o mercado. É brilhante. Então, isso já está acontecendo, já está sendo desenhado. Tem um outro modelo que já existe, empresas como Rect, Philips, já usam, que são os centros de excelência, que é o COI, Center of Excellence, que aí você reúne essas equipes multifuncionais. Então, por exemplo, tem uma leitura meio errada disso hoje, para finalizar, que é a área de e-commerce, no Brasil, todas são COI. Porque você tem uma pessoa diretora de e-commerce, você tem o trade de e-commerce, você tem vendedor do e-commerce, estrutura separada. Só que, cara, o e-commerce é um só. A gente não tem estrutura separada para atender o canal alimentar e o canal farma.
se falam. É o mesmo diretor, é a mesma estrutura. A gente não fala de uma estrutura para atender o canal, para atender o supermercado e outra para atender o hiper. No e-commerce, você tem lá o Pure Player, você tem o Marketplace, você tem o Last Mile, você tem os canais. Então, por que isso não está integrado em vendas ainda? Porque vendas não está preparado para essa realidade Omni, que daqui a pouco a gente traz esse assunto. Fala aí, Caio. Cara, não, acho que você resumiu super. Eu ia trazer esse ponto dessa migração do COI pro MDO, só que eu acho que a gente não pode perder a luz do movimento de headcounts. O ponto é, como é que você faz tudo isso num movimento que é contrário, que cada vez mais você vai ter menos headcount para operar. E aí entra a agenda de efetividade, de eficiência, enfim. De excelência. De excelência, coisas que eram se eu voltasse ali e olhar as key capabilities das posições que eu trabalhei, não tem lá pau para toda obra. Não. Esse é novo skill, pau para toda obra. Pau para toda obra. Coloca isso no seu LinkedIn aí que vai fazer sucesso. Vai fazer, exato. Vou pôr no meu já. Head de pau para toda obra, né? Então vamos... Mas que aula, assim, é sensacional ouvir isso, porque no dia a dia que a gente está trabalhando ali, você não para pensar o que está acontecendo, né? Você só percebe a mudança depois que ela aconteceu. Aí você olha para trás e fica fácil falar que... Engenheiro de obra pronta, né? Exato. Não, a gente fez uma transformação. A transformação aconteceu e quem foi mais astuto conseguiu, de alguma maneira, ali melhorar ou sair na frente. Então, tem uma transformação acontecendo e o que é certo, né? Sim. O que, da forma como a maior parte das empresas estão organizadas hoje, não vai ser a melhor maneira para trabalhar e gerar resultado e valor no futuro. Então, você gestor, você que está liderando as áreas, tem que estar atento e principalmente no desenvolvimento das pessoas. Exato. Porque as nossas disciplinas e as ferramentas que a gente tem não vão estar nesses quadradinhos que estão hoje. Então as pessoas vão ter que cada vez mais buscar, aprender, se desenvolver e se adaptar a esse futuro, porque no final do dia é o lucro ou o crescimento das empresas que vão estar atrelado. Né? Tem dois elementos, talvez um mais óbvio, que é, com o passar do tempo, a mão de obra vai ficar mais cara. Isso é um fato da vida. Então, se você olha quanto custava e quanto custa hoje, você consegue matar essa equação muito rápido. Mas tem um outro elemento que não é tão óbvio, mas que já é super discutido, que é a transformação do shopper. E o shopper demanda isso das indústrias. Então, a indústria necessariamente precisa, porque para acontecer... tá naquele livro também, né? As palavrinhas bonitas. O shopper centricity. Ah, sim. E você tem que ter esse mindset. E esse cara tá mudando. Ele hoje é uma coisa e arrisco a dizer que daqui 6 meses ele é outra. Com a velocidade das coisas. Então, essa mudança tem que acontecer sim e sim. Não tem uma outra opção. Você trouxe um ponto importante, Caio. Porque, então, a gente falou da transformação da estrutura das empresas, né, das demandas, do meu papel como profissional, né? O famoso CHA, né? Conhecimento, habilidades e atitudes, né? E agora a gente chega no terceiro pilar ali, que é nós, como compradores, a gente mudou muito ao longo de 4, 5 anos, né? Então, eu gosto muito de conversar sobre isso com a Cris Saito, porque que é uma grande cientista do shopper marketing, porque das reflexões que a gente faz primeiro, um hábito demora para ser formado, né? Mas uma atitude demora muito para mudar, né? Só que com o advento da tecnologia e tudo que a gente viveu nesses últimos anos, nessa última década, isso abriu uma série de inovações, uma série de novas possibilidades, mas focando na questão do shopper, né, do comprador, de como a gente compra, permitiu a gente que nós de trade, né, olhávamos o canal como o momento da verdade, né, aquele momento onde a conversão vai acontecer. E hoje, o momento da verdade, você lembra que tinha um conceito do Google lá, do ZMOT, que é o Zero Moment of Truth, que é o momento zero, o primeiro momento da verdade, que foi um conceito que foi amplamente divulgado ali pela Unilever e amplamente adotado, né? Que era o momento da verdade, né? O primeiro, o segundo e aí a conversão. O Google escreveu esse artigo do ZMOT, mas tudo isso para dizer que o foco era no ponto de venda. A gente fala do ponto de compra, a gente não fala mais ponto de venda, porque pode ser o WhatsApp, pode ser o door-to-door, pode ser o tablet, pode ser o celular, o telefone, né? Então, pode ser o físico. Proliferou também. E pode ser a loja física.
Mas a mudança entender essa mudança do comportamento do shopper permitiu a gente a não olhar como ainda o digital olha, que tem uma visão, o digital commerce tem uma visão muito mais marqueteira, mais consumer marketing, né? Enquanto o varejo físico já é mais shopper oriented, shopper centric, né? A gente precisa trazer essa cultura para o digital. Mas para fechar esse pensamento aqui, hoje você impacta o shopper no topo do funil, no meio do funil, né? No final do funil. Então, across the funnel você pode converter. E essa é uma outra teoria, outra prática da TPG que a gente vê bem claro. Então, você não tem mais esses momentos. Todo momento é uma chance de conversão. E, de novo, imagina. Então, awareness, marketing trabalhava. O meio do funil, sei lá, trade trabalhava. E o final do funil era loja junto com o promotor e execução. Mudou, gente. Por isso que a gente está falando, cara... e o Caio trouxe muito, muito bem colocado esse ponto. A maneira como compramos também está colocando uma nova agenda. Agora imagina o distribuidor. Imagino as lojas do indireto, né? Porque eu e o Caio, a gente sempre reflete, já conversou bastante sobre isso com você, Gustavo. A indústria até hoje olhava para os 50% que agregavam para o negócio dela, para o lucro, lembra, né, da nossa hierarquia de necessidade, para garantir os resultados. E os outros 50% olhava para um parceiro de distribuição para tentar trazer o incremento. Hoje, meu amigo, se a indústria não olhar os outros 50% com o mesmo afinco, com a mesma prioridade, com o mesmo foco, dificilmente vai conseguir chegar nas taxas de crescimento que eles estão colocando nos JBPs. Porque o que está acontecendo nessa proliferação de canais, nesse channel blurring, se você não tiver em todos os momentos, você vai perder a venda. Porque se ele não encontrou na loja lá em Cabrobó, em Pernambuco, o seu produto, ele vai comprar online. Então aquela venda que ia para aquele cara e ia ajudar o distribuidor foi para online. E vai ter um player que vai entregar no dia. E vai chegar nisso, porque o digital commerce deteriorou muito o valor para construir a sua relevância como um canal. Então era price oriented only, né? Era só focado em preço. Tanto que hoje é o maior dilema de todas as empresas, seja você varejo ou indústria, é competição de preço, porque você tem várias empresas com price match e usando o conceito do Walmart lá de trás, de Everyday Low Price. Só que tem robô, tem várias coisas que a tecnologia ajuda. Sim. Então, se eu vender sempre pelo menor preço, eu vou atrair vários shoppers. Só que eu não vou fidelizar, eu não vou construir experiências, né? Então, o nome do jogo, pessoal, de 2024 para frente, não é mais o menor preço. E sim a melhor experiência, a melhor entrega. Só para fechar aqui, você sabe que hoje, como as grandes marcas têm falhado, elas têm sofrido muito para trazer crescimento em valor. Crescem só em volume. Porque estão tendo que trabalhar muito essa questão de preço. Crescer volume é a coisa mais complexa que põe pressão na cadeia inteira. Até a logística de ter que entregar. Então, vender mais volume nunca é uma solução agradável. É super bem-vinda, mas se eu crescer volume e crescer valor, eu consigo reinvestir, melhorar minha capacidade de serviço, blá, blá, blá. Mas essa equação não está fechando. A maior parte do crescimento das categorias estão vindo das pequenas marcas e das marcas próprias, que está sendo uma agenda que já fala há décadas, mas hoje está incomodando muito. Por quê? Preço. Então, acho que o grande desafio varejo, distribuição e fornecedor é como a gente se planeja melhor para construir e desenvolver categorias e não para deteriorar valor. Por isso que vem esse conceito da mutualidade, da criação de valor e do JVC que a gente tanto está divulgando e pregando aqui, porque é muito fácil vender com preço. Agora eu quero vender valor. Então, de novo, a gente tem a mentalidade de negociação no Brasil, né? Então, ser um bom negociador é ótimo. Eu ganhei, ele perdeu. E aí tem um outro ponto que é o nível de confiança. O cara que é um bom negociador, ele se orgulha, né? Tipo, eu vendo a minha mãe, não entrega. Tem todo aquele conceito da década de 80 que até hoje é valorizado nas empresas, só que o cara vive de mês em mês. Por isso que eu falo, né? A gente não vai sair do transacional porque a nossa mentalidade é assim, está sendo moldada. E a nossa proposta é ajudar as empresas com o que a gente chama da nova organização de vendas, que é a organização de vendas do futuro, que está alinhado com esse conceito das coisas serem mais integradas, mais baseada nas necessidades do shopper, dos nossos clientes, seja você varejo ou indústria, né?
e como as nossas marcas e os nossos planos vão ajudar a alavancar isso. Pô, muito legal. E eu queria até pegar um gancho sobre esse tema da criação conjunta de valor, né? Que é super importante. E a gente sabe e acaba remetendo mais, vou fazer um plano de geração de valor conjunta, um JBP, enfim, e acaba pensando muito no canal direto, né? E vai direto, porque é onde a gente acredita que tem mais dados, que tem mais capacidade, e isso não é verdade. E é por isso que até que a gente está fazendo essa parceria, a Emitrix com o TPG, para difundir essas práticas de criação de valor conjunto, efetividade comercial, para o canal indireto. Então, pensando no distribuidor, pensando no atacadista e levantando essa bandeira para a indústria, né? E como vamos sentar junto e criar valor para o distribuidor. Porque é um mito que não tem dado. A gente tem muitos dados, né, sobre o canal indireto, sobre os distribuidores. O portfólio dos distribuidores é enorme, tão grande quanto do varejo direto. Tem muita oportunidade de crescimento e criação de valor. E não é toda a indústria que está aproveitando esse aumento de valor para, como você disse, pelo menos metade do valor gerado dentro de uma indústria. Então, o que quer dizer isso? Então, a gente pega todo o faturamento de vendas de uma indústria de bens de consumo, metade dela vai lá para as grandes redes de varejo, direto, então, né, as grandes redes de varejo, e metade está nos distribuidores. E aí é onde a gente é especialista. E pensando nisso, e a gente quer avançar nessa maturidade aí de criação de valor para o canal indireto, vocês já têm visto as indústrias avançando para um JBP, para o distribuidor? Eu ainda vejo isso ainda muito, muito pouco, né? Muito caminhando. Sim. Tem alguma dificuldade nisso? Que dificuldades são essas? Por onde a gente pode começar a difundir o futuro? Não, a gente não quer correr atrás do que... Não, a gente quer construir o futuro. A gente já tem muito dado e muita informação para construir esse futuro para o indireto. Eu acho que, sinceramente, eu tenho uma visão muito parecida com a sua, de que ainda é muito, muito pouco explorado, ainda que pese metade ou um pouco mais da metade do negócio. Isso vem de uma cultura, como o Júlio estava falando ali, de vendedores lá dos anos 80, que só pensam na visão muito tática, na entrega do mês e olhe lá. Por que eu estou falando isso, que é pouco explorado? Acho que das nossas missões que temos aqui na parceria é desmistificar algumas coisas e mostrar que não é porque é um canal indireto que eu não tenho dado ou que ele não tem competência ou conhecimento para operar comigo no nível de planejamento mútuo. Eu acho que essa é uma agenda que vocês estão puxando muito forte, até por conta de tudo que gera de dado, mais de 1 milhão de pontos de venda, enfim, você tem aí lá os big numbers de vocês, e que com certeza a gente consegue reescrever essa história. Por que eu estou falando isso? Os caras que estão operando do lado do indireto são caras que têm total condição. Então você pega um dono de um distribuidor, cara, esse cara, ou ele é um baita do empreendedor que opera ali e fatura mais do que muitas indústrias. Eu tinha distribuidores na minha bilhão, né? Que chegava a mais de bilhão e faturava mais do que a indústria que eu representava. E eu falava, cara, alguma coisa tá errado de eu não focar nesse cara, porque se ele gera isso tudo de valor, como é que eu consigo surfar essa onda com ele, ou melhor, ajudá-lo, trazendo solução para que nós dois consigamos pegar a mesma onda. Então, acho que para nós, a nossa visão em relação a esse tema o canal indireto precisa desse plano mútuo, desse desenvolvimento em conjunto entre varejo e indústria, coisa que hoje não é trabalhado. E cá estamos para bolar e pensar nessas soluções, porque no final das contas, quando a gente for olhar lá o tamanho da oportunidade, ela é tão grande quanto o canal direto. Tem um ponto que talvez a gente tenha que pensar em como trabalhar o desenvolvimento e chegar no mesmo nível de maturidade do canal direto para ter ricas e grandes discussões, isso é um fato. Mas isso não inviabiliza ou não tira todo a importância que tem de fazer com esse canal. Eu vejo, até comentei com vocês, vou compartilhar com a turma aqui. A gente olha para mercados maduros, você vê que ele é consolidado, né? Os mercados modernos aí, Estados Unidos, França, Inglaterra. Mas não quer dizer que eles não tenham distribuidor. E eu lembrei desse caso, né? Por exemplo, no food service, nos Estados Unidos, a maior parte é abastecida por distribuidores.
E como que eles trabalham, esses distribuidores? Então a gente acha que não existe benchmark para a gente, mas existe. É no nível de JBC, porque, por exemplo, eu estou trazendo um exemplo bem fora da curva, porque você está trabalhando com perecíveis. Sim. Então, imagina toda a rotina, todo o timeline que você tem, é abastecimento diário para os restaurantes. E eu lembro muito disso, porque na época que eu estava morando lá, eu morava numa zona que tinha bastante restaurante, todo dia vinha um caminhão da Cisco, que é a maior distribuidora. E aí isso me chamava a atenção. E aí eu deduzi isso um dia num restaurante, conversando com o gerente, ele falou, não, esses caras estão fora da curva porque eles oferecem um nível de serviço que tem tudo a ver com a gente. Então, aqui no Brasil, é incipiente, a gente sabe, mas tem algumas empresas que estão com iniciativas de criação de mutualidade, vou citar duas aqui. Uma é a própria Rect, que transformou a relação comercial com os seus parceiros de distribuição, tratando eles como a segunda força de vendas, mas não só no Blá. Né? Então, por exemplo, na época a gente desenvolveu um projeto com eles, que era o RBSAT, que a gente desenvolveu uma academia de treinamento que era para a equipe interna da Rect, e que disso variou esse grande insight, que é, cara, por que a gente não leva isso, expande isso para os nossos parceiros, para os nossos distribuidores, treinar a equipe deles, e chegou, uma longa história curta aqui também, ele levou para um nível de que se 90, não lembro qual que era a métrica, 98% das equipes deles concluíssem essa jornada de aprendizagem, que tinha vários cursos ali, eles colocaram um percentual dentro do acordo comercial. E nessa jornada a gente está falando de competência técnica, ajudar o cara a vender, então trazer metodologia, mas também falando de produto da Rect. Ou seja, eu estou capacitando o cara para que ele não olhe para a minha indústria como mais uma dentro de 1.000, dentro de 5.000 SKUs que o cara tem para vender. E isso fez toda a diferença lá nesse projeto. Foi transformador, porque a partir do momento que eu estou levando uma coisa interna minha, da minha equipe, para a sua distribuidor, você faz parte da minha estratégia. Então, e por você fazer parte, se você levar com afinco isso, então eles não chamavam assim, mas o KDM, o Key Distributor Manager, o CAN do distribuidor, ou o vendedor, ou o gerente, tinham isso como meta para incentivar o cara, e o cara, o que ele tinha no final das contas? Lembra que o topo da pirâmide, né, o lucro é o que vai mover a história, sempre. Mas o que está na base é o que vai suportar isso. Então você desenvolveu um programa desse, e isso ampliou para uma série de iniciativas e fez com que realmente os distribuidores, por um bom tempo na Rect, fossem tratados como a segunda força de vendas. E isso é forte. Né? Porque eu não estou falando o distribuidor A, o distribuidor B, eu estou pegando um grupo de distribuidores, eu colocava eles numa sala, eu fazia convenções, eu fazia quarterly business review com esses caras, eu não, né? O cliente, falando em nome da Rect. E isso mudou muito. Um último exemplo era o da Ferreiro, que também treinou toda a sua equipe para eles serem gestores do distribuidor, do contrato até a execução. Então a gente tem ajudado algumas empresas rumo a esse caminho de chegar talvez no nível de um CBP bem feito, mas em alguns parceiros que têm a vontade de fazer, de elevar para o nível de JBP. E no terceiro nível de Joint Value Creation é criar estratégias junto com os distribuidores para os clientes do distribuidor, que aqui está ainda um pouco longe, mas não é tão distante. Não, e tem que ir na ponta, acho que tem que chegar nisso. E até olhando, né, nos nossos clientes, né, na Emitrix, os clientes mais avançados vamos dizer, na maturidade de criação de valor conjunta, já tem com a gente programas de excelência. Então, que é algo que a gente oferece, é uma das soluções que a gente oferece para o mercado, que é esse centro de gestão de todos os distribuidores, e aí compartilhando com os distribuidores como está o atingimento das metas. Então, são os programas de excelência, que eu acho que é o que chega mais perto de um JBP ou um JVC. Então, já tem a ferramenta para fazer. Exato. Mas e até acho que juntando algumas coisas que a gente está conversando aqui, o Caio trouxe, né? Então a gente vai ter cada vez menos recursos disponíveis em headcount de pessoas. Então isso acaba fazendo com que menos pessoas tenham que produzir mais. A gente tem excesso de dados, então tem até alguns conceitos que falam de obesidades, né? Então tem tanto dado que eu não consigo utilizar. E essas réguas subindo cada vez mais. Então eu só fico pensando, né,
no trade marketing do canal indireto, no KDM, no vendedor do distribuidor, olhando tudo isso, fala, que horas eu vou trabalhar, né? Então, que é essa mudança da forma de trabalhar e pensar diferente. E é por isso que a gente olha e tem muita oportunidade de vamos ajudar, porque esse gerente de trade do canal indireto, que está ali preocupado com material promocional, comodato, combo promocional, incentivo, e tem que fazer a apuração sozinho, não consegue tirar a cabeça ali do Excel e lotado de e-mail e WhatsApp. Ainda depois tem a pressão de ter que fazer o roadshow e visitar todos os distribuidores. Uhum. Cara, é um super-herói. Exato. E para pensar diferente, é por isso que existem, né, alguns parceiros como nós para ajudar, pelo menos, a esse ponto de partida, né, e trazer boas práticas e trazer conteúdo para trabalhar melhor e não trabalhar mais. Porque esse hoje já está todo mundo no limite, né? Só a gente vê aí o nível de estresse, questões até de saúde mental. E é algo que todo mundo está sentindo. Então, como que a gente trabalha melhor, de forma mais inteligente e não mais? Mas fazendo, acho que um paralelo que você está falando, à medida que vocês conseguem desenvolver uma solução, você está invariavelmente reduzindo drasticamente o workload do cara. É isso. E não só. Eu acho que o workload é algo que o cara vai pensar, puta, eu tenho que fazer tudo isso que você falou. Se eu fosse elencar isso, já falou, cara, já tomou 10 dias do meu mês. Mas mais do que isso, você, por meio da solução, você consegue entregar, tá no livro lá também, o Aha Moment, né? Uhum. Ou seja, eu estou com todos os dados estruturados. Eu preciso agora parar e olhar. Onde eu vou? Quem é o distribuidor que está voando? Que é esse cara, eu preciso pensar um negócio diferente. Aí eu vou avançar na minha agenda de CBP para JVC. Ou não, cara, quem são os caras que não estão indo bem? Porque a gente tende a olhar muito sempre os piores, né? Quem está indo bem a gente não potencializa também. É algo interessante. Exato. Mas, óbvio, a gente vai no curto prazo e resolve os caras que não estão indo bem e a gente intervém. Então, acho que trazer essas soluções é uma forma de equacionar essa equação que menos headcount, mais informação. Isso, sem sombra de dúvida, é muito legal poder contribuir nessa jornada de desenvolvimento das indústrias. Então, de novo, traz na questão de desenvolvimento das pessoas. Então, eu, como profissional hoje, se eu tivesse no começo da minha carreira ou no meio dela, eu estaria muito preocupado em me desenvolver em capacidades analíticas, em usar ferramentas, em entender conceitos, porque uma das críticas que a gente faz internamente, e é uma crítica para gerar uma reflexão, para a gente poder pensar numa solução, que é o que a gente está se propondo a fazer junto com a Emitrix também, como que eu analiso os dados? Não é só informação, porque todo mundo, a grande parte das pessoas e das empresas investem muito dinheiro na informação, na obesidade, aí acaba tendo muita coisa, mas não consegue tomar ação baseada em... o profissional tem que ser data-driven. Cara, a gente fica usando o conceito o que é e o como ninguém faz de novo e gera esse dilema, porque no final das contas se eu uso o dado para ver se eu cresci ou caí, você não está usando para nada, cara. Ganhei ou perdi, ganhei share, perdi share... que volta para a questão que a gente falou anteriormente, de ser binário, eu vou trabalhar mais. Enquanto que você tem que usar a informação para ganhar agilidade, economizar tempo, para você poder pensar um pouco mais para frente. Então, eu tenho certeza que a gente vai ver feedback desses, por exemplo, mas no indireto não funciona tão bem assim. Se a gente tiver essa mentalidade do que no indireto é transacional, que nem direto as coisas são diferentes, que nem direto a gente faz o dia a dia, pensa, cobertor curto, né? A gente vai continuar aonde a gente está hoje. E já era para estar num outro patamar, né, gente? Porque tem uma informação de qualidade. Você consegue construir um insight forte, você consegue segmentar os seus clientes para entregar coisas que façam mais sentido para eles, você consegue capacitar a equipe deles para vender melhor, né? Porque, de novo, às vezes não tem tempo, às vezes não tem o recurso, e é o nosso papel, porque eles são a extensão do nosso negócio, eles são os outros 50% que a gente deveria tratar com o maior carinho. Além de ter todos os recursos, tem a vontade do cara de fazer. Você acha que o distribuidor acha bom chegar lá mais de 30%, 40% da venda, toda focada nos últimos dias de venda? Isso onera toda a cadeia, não é bom para ele. Então, acho que do outro lado, pensando nas dores do distribuidor,
ele também quer fazer isso melhor, ele também quer ter um planejamento mais suave. A compra final não é driveada nesse phasing que a gente sabe aí, que chega final de mês e tem aquela grande dependência. Esse é um bom ponto. Exato. E tem esse última reflexão aqui de novo, não importa onde, mas eu vou comprar. Então, minha mudança de comportamento hoje, então, o advento, por exemplo, principalmente do celular, permitiu que a base da pirâmide tivesse acesso aos canais de compra. O cara, o nativo digital já faz isso muito bem feito, mas o imigrante digital, eu sou de uma época, pessoal, que o e-commerce, a grande barreira do e-commerce é que as pessoas tinham medo de colocar o cartão de crédito lá no site. Olha o pulo que a gente já deu. Então, não vamos nos preocupar com a cauda longa ou com aquela parte do Brasil que é abastecida via distribuidor, porque as pessoas ainda não mudaram o seu comportamento. Não adianta, meu amigo. Ela tá vendo uma série, ela tá vendo um filme, ela tá vendo um meme, ela já tá digitalizada, não adianta. A maior parte, né? Então, eu não lembro mais os números de penetração do celular, mas onde tem celular, tem um acesso à internet e tem uma possibilidade de concluir a compra, seja lá onde for. Então, antigamente tinha essa vantagem, mas não é uma vantagem. Isso é efêmero. Porque se eu vi uma marca, então pode ver as digital native brands, desses monte de influencer que constrói marca, tem um pico e depois você não sabe para onde foi também, né? Porque essas marcas criam força no online, mas elas não conseguem crescer porque o online tem a penetração Y. Se elas tiverem que ir pro físico, elas não conseguem, porque não tem a grana, não vai ter dinheiro para desenvolver o distribuidor, ou uma equipe própria, promotor, e o conhecimento. Aí a grande indústria vai lá e compra, e aí faz a fusão, né? Tem já alguns exemplos aí. Mas olha que interessante. Então, essa marca não existia, ela torna aspiracional para uma pessoa lá da base da pirâmide, no meio da pirâmide ou no topo da pirâmide. Estou usando o conceito do pra-ralagem, tá, pessoal? Então, E isso impõe uma agenda pro distribuidor. E vamos olhar para outra ótica também. O distribuidor tem a maior virtude que o e-commerce não tem. Ele é dono do estoque. Ele é o fulfillment. Sabe? Então vamos olhar a equação de se eu fosse o distribuidor e olho para Mercado Livre ou para Amazon, eu tenho capacidade muito grande de entregar na cauda longa maior do que esses players. Porque esses players dependem do quê? Do correio, das empresas de logísticas, e tem que ser empresa de logística mais especializada, com tracking, o caramba, que a maioria não é. Então ele fica na mão de algumas, não sei se dezenas ou centenas, coisa que o distribuidor faz com excelência. Ninguém olha para isso. Que é o core, exato. É o core do cara. E o distribuidor também, né? A gente oferece também soluções para distribuidor, porque a gente vê um grande movimento deles também estão evoluindo muito a capacidade deles de trazer inovação, trazer tecnologia, e elevar a conversa com a indústria. Isso também está acontecendo do outro lado. Então, acho que a gente conversou bastante sobre a indústria enxergar diferente do distribuidor, porque o distribuidor também está querendo essa conversa mais estruturada e otimizar melhor a operação deles. Então, é algo super importante. Ô, Gustavo, do que você acabou de falar, me deu uma chama aqui na cabeça. Olha que interessante. Você vê, por exemplo, no varejo alimentar, no direto, o que está acontecendo? Os players globais já não dominam o top 5. Os players regionais estão ganhando muito protagonismo. Quem está abrindo o maior número de lojas são os players globais ou os regionais? Quem está comprando quem? São os players globais que estão comprando ou estão vendendo? O Matheus lá em cima no ranking. Então um monte deles. Pega a Plurix, por exemplo, não para de comprar. Esse movimento de consolidação, lá da época de Kantar, eles medem isso, né? Que é o Market Evolution Model, que eles vão vendo o nível de maturidade do país, medindo o quanto ele vai se concentrando. E esse é um caminho sempre para frente, pessoal, não tem volta. A gente achava que ia se dar pela força dos globais. Vieram, compraram, cresceram, minguaram, saíram, né? Olha todo esse movimento, tá impondo uma nova agenda. Vai acontecer o mesmo movimento no indireto. Então, a partir do momento, por exemplo, porque tem banco de investimento em algum desses players do canal alimentar, os caras vão começar a olhar e vão falar, cara, e se eu comprar um distribuidor aqui? Tô trazendo para reflexão, tá, pessoal? Não é TPG, agora é o Júlio pensando. Uhum. Eles vão querer expandir o negócio e você querer ser o negócio trazendo a distribuição para dentro, olha a capacidade que você traz como um player de varejo. Sim, até pensando no poder de
do e-commerce mesmo. No Isso. e-commerce, não só o B2C, que é o que a gente está vendo, mas o B2B também. Exato. Porque o dono de um pequeno varejo, o empreendedor que faz compra pessoal pelo celular, ele também pode fazer cotação de compra para o negócio dele online. E se o distribuidor não estar atento a isso e se mexer, ele vai virar o que ele não quer, que é simplesmente operador logístico. Exato. Né? E ele não vai gerar valor para o negócio dele. Ele não vai gerar valor para o negócio dele. Então, essa confluência aí tá para acontecer, sem dúvida. Sim, acho que é uma panela de pressão que começou a girar a tampinha dela lá, né? E mais um ponto para refletir. Os grandes fabricantes, né, por exemplo, Coca-Cola, Ambev, que trabalham a distribuição de uma maneira distinta, através de bottlers, né, de engarrafadores, que fazem esse papel do distribuidor também, começaram a entrar no dígito através dos aplicativos. E a gente viu de algumas pesquisas aí também que, por exemplo, o pequeno comércio, né, tem uma dificuldade, cara, de operar. Imagina se cada empresa criasse um aplicativo para você comprar o que você precisa. Então, ou seja, é um movimento da indústria que ela tentou ir, mas não teve sucesso. Porque tem esse problema do usuário, então o cara operando, e outro, da capacidade de entregar. Então, o distribuidor tem que parar e olhar para isso com carinho, para ele pensar em outras formas também de atender. Porque a indústria, ela não está enxergando isso no distribuidor, em alguns dos distribuidores. E aí talvez possam surgir ideias, né, de como fazer o fulfillment de outras formas, que não seja também o vendedor do distribuidor batendo na porta de todo o comércio, fazendo Sim. a sua rota, e no modo tradicional, sendo que 2024, o ano da inteligência artificial, brincadeira, a gente ainda está operando Sim, dessa forma. É necessário, porque a gente não chega na capilaridade que o distribuidor chega através da tecnologia, mas ela vai ajudar muito, né? Então, é uma outra reflexão aí. E, pessoal, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Acho que essa foi só a nossa primeira conversa. A gente vai ter que marcar outros, porque o assunto é muito bom e tem muita coisa para a gente aprofundar. E eu gosto sempre de fazer uma reflexão final, que eu queria ouvir de vocês. A gente falou um pouco já durante essa conversa, mas eu queria ouvir um pouco de vocês para a gente finalizar. Quais são as habilidades e as competências que vocês enxergam que vão diferenciar o profissional no futuro? Né? Então, aquele profissional aí da área comercial que acima da média, o que ele vai precisar se desenvolver e demonstrar a partir de agora, pela visão de vocês? Vai lá. Cara, eu vou até usar um pouco da minha experiência treinando várias empresas aí nesses últimos 10, 15 anos. O que está faltando hoje na indústria, que teve no passado, quando comecei a trabalhar, você tinha essas trilhas de aprendizagem. Então, por exemplo, eu entrei no programa de trainee e ao longo dos meus 14, 15 anos na Johnson, sempre a gente foi treinado, né? Até para quem dirigia carro da frota tinha treinamento e tinha no autódromo fazer desse nível, né? Tudo era treinado. Curso de direção defensiva. Curso de direção defensiva. Então, tudo tinha uma estrutura de treinamento nas empresas robusta, era um negócio tremendo. E isso foi minguando, porque veio essa mentalidade que o profissional tem que vir pronto. Esse foi o primeiro grande erro que aconteceu nas empresas, de deixar que a área de treinamento perdesse esse protagonismo e essa proatividade. Então, vou me delongar, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Hoje, a demanda por treinamento, ela parte de uma percepção da liderança, então do diretor de vendas, do gerente nacional, do presidente, né? Do tipo, não fecha o mês, precisa dar um treinamento de negociação. E não parte da necessidade das pessoas. E lá há 5, 6 anos atrás, eu acabei criando um assessment de competências baseado nessa experiência de que todas as empresas, a demanda vinha da liderança para treinamento. E como é que te inverte isso? Porque a demanda devia ser baseada nas necessidades das pessoas. Então, por exemplo, como que eu quero que a minha equipe comercial, ou você seja distribuidor, varejo ou indústria, seja percebida pelo outro lado da mesa? Como um cara transacional, como um cara que sempre quer tirar mais pelo menos, ou que é um cara que me ajuda, que é um cara que vem com ideias, que é um cara que me traz informações e 1 ou 2 insights para transformar, que é um cara que é realmente o meu parceiro, né? Então,
nesse diagnóstico, né, de competência, esse assessment que a gente chama de Careerify, a gente construiu uma forma de mapear qual que é o grau de conhecimento que as pessoas têm versus a confiança que elas têm no conhecimento delas, para a gente mapear os quadrantes para cada um dos temas ou competências que as empresas tenham, para a gente conseguir ajudar nessa jornada de transformação que é necessária. Então, vamos lá. Primeira coisa que a equipe comercial como um todo, vendas, trade e tudo mais, tem que ter daqui para frente é essa agilidade de pensamento e execução. Então, a gente chama isso de inteligência contextual. Então, cara, eu preciso saber o que eu tenho que fazer no momento que eu tenho que tomar uma decisão. Então, se você não está muito bem treinado e você não tem habilidade, não tem conhecimento, não tem informação, você não vai tomar a melhor decisão. Vou usar um exemplo. Dia 31, 5 horas da tarde. Você está sentado com o seu distribuidor, ele pede 1 milhão, você não tem 1 milhão, mas ele vai comprar o seu mês inteiro e mais 50% do próximo. Né? Um cara que não está bem preparado, ele vai pegar, porque ele está sendo obrigado a fechar o mês, porque o gerente dele fala, precisamos fechar a qualquer custo, o resultado da empresa está aqui, e o cara não está olhando, por exemplo, dias de inventário, a história sempre se repete. Agora, um cara bem preparado, ele vai falar, cara, peraí, eu não vou tomar essa decisão sozinha, porque é uma decisão que vai impactar muito meus negócios, então deixa eu parar para pensar o seguinte, deixa eu alinhar com o meu gerente, sai da sala, liga pro cara, e toma a decisão com ele, né? Segundo, se eu estou muito bem preparado, ou eu vou falar sim ou não, se eu tiver a capacidade e as informações corretas para tomar essa decisão. Então, a inteligência contextual vai permitir você linkar as coisas e aplicar uma coisa que é um conceito da Korn Ferry que a gente usa no Careerify, que é o Learning Agility, que é a agilidade da aprendizagem, que esse é o momento de você acionar o seu conhecimento para colocar. Não é um conceito novo, mas ele está fazendo muito sentido hoje em dia. Porque, então, se eu tenho primeiro essas duas competências aqui, eu já vou me destacar. A segunda, que todo mundo fala, profissional tem que ser data-driven. Ele não tem que ser data-driven, ele tem que ser capaz de analisar dados. E você não precisa ser um cientista de dados, né? Hoje a gente chama muito o cara tem que ser um cientista de negócio, Gustavo, resumindo, e aí eu vou começar daqui o meu ponto do que ele tem que ter de habilidades competentes. Hoje o vendedor, ele é um cientista de negócio. O que o cientista faz? Ele analisa as moléculas, ele faz testes, né? Ele faz ensaios. Hoje a gente não faz isso. Hoje a gente vai lá e faz as frasezinhas, né? Faca na caveira. Todo mundo essa pegada da equipe de venda energizada. Eu vejo muito isso até nessa farmacêutica de genérico. Vamos lá, vamos vencer, vamos dar caça para os vendedores. Cara, isso é super efetivo na moral e tal, só que você não está construindo nada de longo prazo, porque no próximo mês vai depender da casa, vai depender do incentivo, e você cria essa pirâmide que não essa constante, esse ciclo que não te catapulta para cima. Ele deixa você ou no mesmo lugar ou te joga para baixo, porque no dia que sua marca começar a não performar ou você não conseguir vender, não atrair o shopper, o que você vai fazer? Né? Como é que você vai gerar um incentivo de novo? Porque não foi baseado no que os shoppers demandaram, que os consumidores ou os pacientes, no caso do pharma, estão demandando. Então, acho que o principal figura é ser cientista de negócio. Para ser cientista de negócio, você não é ser data-driven, mas é a sua capacidade analítica de olhar para o dado e olhar para a informação e construir em cima disso. Então, por exemplo, se você não leva a oportunidade para o seu cliente naquele mês e quantifica ela, fala, cara, vamos fazer A, B e C, porque aqui tem R$1 milhão de venda incremental, e eu vou colocar D, E e F para suportar a ativação disso. Cara, se você traz dessa maneira estruturada, fica muito mais fácil para outra área tomar a decisão. Muitas das vezes, tanto o distribuidor quanto o varejista e a indústria ficam um esperando o outro lado trazer uma coisa, que aí vem esse conceito da mutualidade. Quanto mais eu conhecer o meu cliente, mais eu vou trazer a coisa mastigada e fácil para ele entender o tamanho da oportunidade. Então, o ser data-driven, para mim, eu não gosto desse conceito, porque data-driven é a AI, é o computador, são outras coisas. Você tem que ser analítico, bicho. Tem que ter capacidade de processar e usar para essas coisas. E o terceiro, cara, eu acho que é essa questão intelectual mesmo, de você ter vontade de se desenvolver.
Eu hoje, se eu fosse presidente ou diretor de uma empresa e alguém na minha equipe, eu criando esses programas, e eu ver que alguém da minha equipe não está engajado, todo mundo tem um monte de problema, mas se eu perceber que a pessoa não vai atrás do autodesenvolvimento, que ela não... Porque, cara, de novo, falei, as empresas diminuíram a estrutura de treinamento. Tem um monte de treinamento no mercado, né? Hoje fica difícil você escolher o que você vai fazer, Sim. né? Mas essa vontade do autodesenvolvimento, para mim, ela é crítica. Porque ainda mais hoje, cara, toda hora tem uma coisa nova para você aprender. E às vezes você fica meio ansioso, mas tem essas competências críticas, que eu acabei de comentar uma, que é essa capacidade de você analisar e interpretar dados, ser cientista de negócio. Mas tem outras também, que tem a ver muito com a comunicação, que é a sua capacidade de vender uma história, que a gente fala da selling story. Uhum. Não é só falar das necessidades, atributos da sua marca ou do seu plano, mas é você contar uma história, cara, o mercado está acontecendo isso, a categoria está indo para lá, os canais estão acontecendo, o shopper, o consumidor estão tratando, e minhas concorrentes estão fazendo isso. Baseado em tudo isso, tem essa proposta. Então, você ter esse pensamento integrativo e, para finalizar, então, você ir atrás do seu autodesenvolvimento e, para finalizar, você se aprofundar no conhecimento do seu cliente, são, para mim, atividades, não vou nem colocar como competência e nem como skill, né? Vou colocar como prática mesmo, coisa que você tem que fazer. Se você não conhecer seu cliente em profundidade, você vai viver de fechamento em fechamento. Então, a minha reflexão vem muito sobre essa ótica de ser cientista de negócio. Para mim, bom. Chamar vendedor de cientista de negócio. Um bom conceito. Também não conhecia esse aí. Cara, acho que eu não vou fugir muito do que o Júlio falou. Pensando, quando você traz o desafio de pensar nas competências, me vem assim 3 blocos. Acho que o lance da velocidade de aprender, porque você está num contexto, meu filho hoje está exposto a uma quantidade de informações que talvez eu tive a mesma quantidade com 15 anos. Então você tem uma velocidade em lidar com tudo isso. Eu acho que o lance do dado, você tem que ser o cara de dados, tal. Até quando a gente estava falando aqui eu refleti, talvez se eu tivesse dedicado mais tempo e meter a mão na massa no Excel e não ser tão galo cego, eu pouparia um tempo. Você pouparia uma vida, né, cara? Só que eu tô pensando, daqui 2, 3, 5 anos, eu vou dar um prompt pro Excel e o Excel vai fazer isso. Ele já tem lá o Copilot e por aí vai. Então esse é um negócio que eu acho que já parou. O lance como é que, tendo essa agilidade de aprendizado, eu consigo ler rapidamente os dados. Isso eu acho fundamental. A gente fala muito da inteligência artificial, dado, AI generativa, nem sei qual que é a próxima geração da AI, mas tudo isso, no final das contas, vai precisar e tem que ter a sua capacidade de lidar com seres humanos. E essa, para mim, nunca vai deixar de existir essa competência. Essa, para mim, vai ser a principal. Porque você pode ser um cara rápido, um cara que bate o olho, já concatenou, já construiu a história, vai ser um cavalo para lidar com as pessoas. E o negócio não vai andar. Ou então você não consegue ler, porque também nesse lance de muita informação, parece que as pessoas também não têm tempo para nada. E se você não lê que o cara tá sem tempo, cara, talvez não é hora de você ficar contando história, selling story, blá, blá, blá. Então, a sua capacidade de correlacionar, lidar, ler as pessoas, é uma competência que para mim nunca vai deixar de existir. Então, de uma maneira concatenada, eu trabalharia a velocidade de aprendizado, tirar os insights mais rápidos possíveis dessa quantidade infinita de dado e saber lidar com seres humanos, seja no sentido de desenvolvimento, de fazer negócio, mas como você se correlaciona. Caio, você trouxe uma reflexão perfeita, assim, no meu ponto de vista, que é quanto mais protagonismo a AI, e eu acho que vai acontecer dessa forma, tomar a inteligência artificial, tomar nos nossos dias a dias, maior, vai ser proporcionalmente igual, assim, maior vai ser a necessidade de eu ter essa habilidade de construir relacionamentos, de eu humanizar. Porque, de novo, né, hoje a gente faz um monte de reunião online, na nossa época a gente tinha que ir lá, vocês lembram? Quantas horas a gente ficava para o varejista atender a gente, cara? Às vezes você ficava uma tarde inteira, o cara te dava um famoso chá de cadeira, gente. E não tinha nem internet, você ficava lá brincando no Excel, lendo artigo, fazendo o que você pudesse para esperar. E você não podia sair da sala de espera, porque senão o cara via que você não estava lá, passava, você só voltava na outra semana. Mas a gente está perdendo essa habilidade muito rápido de se relacionar. Internamente nas empresas, o que está acontecendo muito
E volta o famoso conceito da inteligência emocional. Então, tudo virou burnout, a nova geração não tem muita paciência, se frustra rápido, a gente mais velho fica criticando, mas a gente tem que olhar com outros olhos, porque não é quem tem razão ou não, o cara tem mais experiência ou não, é olhar para uma realidade de que nós não estamos sendo capazes de lidar com outros seres humanos. Por isso que eu falo, quanto mais a gente se distanciar e entrar nessa digitalização das relações comerciais, maior vai ser a necessidade de resgatar a parte humana. Por isso que eu gostei tanto do seu ponto. Então imagina você ser um líder de pessoas e você não ter a habilidade de desenvolver pessoas, né? Porque você está perdendo. Então, a gente está preocupado com uma coisa, pessoal. Ao invés de evoluir, nós estamos involuindo, né, nas práticas de trade marketing, nas práticas de EC. De novo, todo mundo fala o que é, mas ninguém está falando o como. E o nosso propósito aqui, e nesse primeiro podcast, que a gente espera que seja alguns, porque a gente tem muita coisa para falar, a gente gosta de falar, né? Mas principalmente porque nós compartilhamos a Emitrix e a TPG de um mesmo propósito, que é trazer conhecimento e inteligência para as pessoas e para as empresas. O Caio colocou isso na fala dele, eu achei muito forte, porque traduz o nosso propósito, principalmente nós três aqui, como pessoas, né? A gente quer ajudar vocês e as suas empresas a terem êxito, mas que vocês resgatem a melhor parte de trabalhar numa empresa de bem de consumo. É um sonho, gente. É muito legal. O Caio queria trabalhar na área financeira. Desculpa, turma da área financeira. Não. Imagina ele trabalhar no banco, cara, lá. No ainda Itaú, bem que não deu certo. Pelo amor de Deus, cara. Você tem que agradecer. O destino jogou pra cá. Essa indústria de bens de consumo e do varejo é linda. Não tem emoção todo dia, cara. É uma coisa muito legal. É muita ciência, né? Você traz essa parte de Shopper Insights, Consumer Insights, Brand Build, blá. Cara, é tanta coisa. Você pode passar uma vida e você não vai aprender tudo, né? Não, é muito. É inspirador mesmo, porque a gente está lidando com o dia a dia das pessoas e está gerando mais negócio, está gerando mais emprego, está gerando crescimento pessoal, profissional. Então, é um privilégio poder mesmo participar. E, infelizmente, a gente tem que encerrar aqui, acho que pelo tempo, mas queria de verdade agradecer muito. Foi uma conversa muito rica. Tenho certeza que é a primeira de muitas. E também quero convidar a quem está nos assistindo, eu tenho certeza que vocês também gostaram bastante, então quer participar dessa conversa, tenho certeza que tiveram muitos insights aí durante essa conversa, compartilha com a gente, comenta, então não deixa de conferir, né, então, nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar lá o contato do Júlio, do Caio também na TPG, porque a gente continua essa conversa aí no nosso dia a dia e transformar aí o mercado e de olho nessas mudanças que estão acontecendo aí do futuro. Então, obrigado aí por quem acompanhou e está aqui com a gente nessa conversa. E eu queria deixar também, não sei se vocês querem deixar algum recado. Eu só quero agradecer pela oportunidade e, obviamente, como você colocou, é o começo de uma conversa que é muito longa. E essa conversa só vai se concretizar no que a gente almeja como objetivo desse podcast com a participação de vocês. Então, sinta-se totalmente à vontade de acionar aqui a turma da Emitrix, a gente marcar esses momentos presenciais para se aprofundar, porque tem oportunidade de negócio para todos os lados, mas principalmente essa troca, ela semeia relações, que é de novo o nosso propósito pessoal. Então, muito obrigado, Gustavo e Emitrix, por essa oportunidade de falar com todos os seguidores, ouvintes e... É um prazer. Valeu. Boa, também queria agradecer. Acho que é um espaço legal para a gente poder falar um pouco das ideias, de como a gente está analisando e vivendo todo esse mundo muito louco aí de dado, de mudança e tudo mais. Não vou ficar aqui vendendo soluções nem serviços, acho que a gente já falou muito sobre isso, mas reforçar que a gente está super à disposição de ajudar na sua jornada, seja ela pessoal, profissional. Os contatos vão estar aí e fiquem super à vontade mesmo para nos procurar para ajudar nessa agenda. Maravilha, obrigado. Boa. Obrigado, pessoal, e nos falamos até o próximo episódio. Valeu. Olá, pessoal. Para você que está assistindo o nosso podcast, gostaria de me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Fernando Figueiredo, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios aqui da Emitrix. E para quem quiser saber mais sobre a nossa empresa e acompanhar os nossos conteúdos, procura por www.emitrix.com.br.